Mistérios da meia-noite e meia. Dê o like, inscreva-se, compartilhe e ative o sininho. O homem que foi ao inferno. Clifford White era um americano que superou a morte, entrou em coma e passou todo o tempo no inferno. Maryland, Estados Unidos, 1999. O lugar que na ocasião mudaria a história de vida de Clifford. Na manhã de 5 de dezembro, ele se envolveu em um grave acidente, em que muitos diriam que foi um milagre ter saído vivo. Clifford sobreviveu, e o mais impressionante é que ele ainda conseguiu sair do carro, se arrastando para longe, entrando em coma logo depois. Um caminhão passou pela estrada, e o caminhoneiro ligou para a emergência assim que viu o corpo estirado no asfalto. E depois, Clifford foi levado pela equipe médica, descobrindo que ele estava com várias fraturas internas, ossos quebrados e até hemorragia interna. A recuperação não foi nada rápida, e ele precisou de muita sorte para sobreviver. Mas o que ninguém sabia é que a luta não estava só nesse plano. A luta também estava no plano espiritual. Ninguém sabe quanto tempo durou o coma. Apenas que uma noite, os médicos e enfermeiros que estavam de plantão tomaram um baita susto quando ouviram gritos desesperados de batidas nas paredes. Tudo isso vindo do quarto de Clifford. Quando os funcionários entraram no cômodo, eles perceberam que ele tinha acordado do coma e estava bastante perturbado, com medo. E o motivo para o desespero é que Clifford disse que todo aquele tempo do coma passou no inferno e que passou também por torturas provocadas por demônios. Depois disso, foi preciso aplicar calmantes nele. Só que mesmo assim, Clifford dizia que estava sendo perseguido por criaturas demoníacas, que sentia um cheiro de enxofre que ele tinha trazido do inferno. O que muitos se impressionavam eram as riquezas de detalhes que ele contava sobre as criaturas. Recusando psicólogos, que os dias se seguiam, Clifford recebeu alta depois de que se recuperou dos ferimentos. Muitos achavam que ele estava bem mentalmente, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Em seu apartamento alugado, as coisas começaram a piorar. Depois de alguns dias, surgiram reclamações de um som alto de teclado no apartamento de Clifford, com uma música seguida de alguns ruídos estranhos a noite inteira. Isso se repetiu por várias e várias vezes. Depois o síndico do prédio não viu outra alternativa senão ir ao apartamento e perguntar sobre tudo aquilo. Mas Clifford não abriu a porta e nem deu nenhum sinal sobre estar lá dentro. Mas o síndico precisava entrar para resolver o problema. Nisso, ele pegou a chave reserva e abriu a porta. Mas o que ele viu lá dentro foi perturbador. A casa fedia, estava cheia de fezes humanas. Enquanto o síndico entrava pela casa, ele via mais e mais sujeira pelo chão e pelas paredes. Clifford foi encontrado completamente despido pelo síndico, deitado no chão, com o corpo todo marcado e agarrado a um enorme bloco de gelo. Assustado, a primeira reação do síndico foi tirar uma foto, pois ele achou que se não tivesse provas, seria muito difícil alguém acreditar. E foi daí que surgiu a foto bizarra que ilustrou o caso. Clifford estava acordado e se negava a largar o grande bloco de gelo. E sobre as marcas do corpo, ele disse que foram feitas pelos demônios que passaram ao perseguir pelo cheiro de enxofre e não queria voltar para lá. E a música alta, ele disse que servia para evitar os sons de lamentações do inferno. Então, as pessoas não viram outra solução a não ser interná-lo em um centro psiquiátrico. Os médicos disseram que toda aquela crise que Clifford passava eram ilusões causadas no cérebro pelo incidente. Mas por outro lado, achavam impressionante as riquezas de detalhes que eram descritos os demônios e o lugar onde ele disse ter sido levado. Dizia que os demônios não tinham rostos. Foi torturado por eles e queimado com espetos. E que ele acha que foram eles quem feriram seu corpo quando foi encontrado, pois ele mesmo não fez como mostrou os exames. Um psiquiatra, antes de ser transferido, não quis revelar a identidade nesse caso. Ouviu a história de Clifford várias vezes durante sua visita que fazia a ele, e ele toda vez que ouviu, disse que sentia como se uma faca penetrasse seu estômago.
Depois de meses, Clifford pôde finalmente receber a visita de sua família, tanto que um deles tentou o levar embora. Ninguém sabe o que aconteceu depois, mas acharam que até o final da vida, Clifford sempre dizia que estava sendo perseguido por demônios e que temia voltar ao inferno até a sua morte. Até hoje, se engana quem acha que tudo isso é um absurdo. Mas um jornal local da cidade de Maryland teria publicado uma notícia bizarra. O mesmo incidente de 1989. E de acordo com o texto, 2 pessoas morreram na fatalidade. E uma delas era um jovem de 17 anos chamado Clifford White. Será que todo esse caso seria verdadeiro? Que Clifford ficou somente em coma, mas não chegou a morrer e foi realmente ao inferno? Bom, uma coisa eu sei. Jamais queira ter uma experiência infernal como essa.